Eu acho que faltam profissionais, falta estrutura ali, estrutura jurídica, falta estrutura de equipamentos também no geral e assim acaba que em muitos casos que a gente consegue detectar o abuso, acaba que a gente não consegue evoluir até para eliminar aquele criminoso. Tem a questão do judiciário também, é tudo muito burocrático, né? E tem que ser mesmo, mas eu acho que é muito triste, viu, Guilherme? Eu acho que precisa evoluir e melhorar muito. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos, onde a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Não estamos aqui para te dar as respostas prontas, mas sim fazer as perguntas certas. Ou, como na maioria das vezes eu costumo falar, não também. Porque liberdade não está no destino, mas sim na importância de se movimentar. Em falar em movimento, eu sempre procuro trazer pessoas aqui que tenham alguma causa, alguma história de movimento, de expansão. E hoje a gente vai conversar com o Ronaldo. Primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o convite nosso aí de vir bater esse papo aí. Eu sei que a agenda tá corrida, né? A galera aqui, só batendo aqui na tua perna aqui. Eu sei que assim, Poços aí tá com um movimento assim, essa semana aí bem grande, né, de políticos e tudo mais, por conta das terras raras e questão de política, enfim, né, e obrigado aí por você ter liberado esse espacinho na sua agenda pra gente conversar. Agradeço, Guilherme, aí pela oportunidade, né, o Papo Nômade, a todos os telespectadores. Poços é uma cidade aí que eu tenho um carinho enorme, que me acolheu muito bem. Já quero voltar sempre aqui. Eu tive aqui há uns 3, 4 meses atrás, estou voltando hoje. Como você disse, hoje nós tivemos um encontro aqui na parte da manhã com o nosso ex-secretário de governo, o futuro senador do Brasil, Marcelo Aro, juntamente com vários prefeitos aqui da região do sul de Minas, do sudoeste de Minas. E agora à tarde vamos ter um encontro aí com vereadores também, lideranças políticas, terceiro setor, aqui na cidade. E essa cidade aqui, eu falo, o estado de Minas Gerais é um estado muito rico, né? Eu sou ali da região do Triângulo Mineiro. Você é da onde especificamente? Sou de Uberlândia lá. Uberlândia? Bem na região. Já fui lá. Rapaz, eu fazia antes um programa, chamava No Pé do Café. E aí a gente rodou por ali um tempo. Você conhece um programa que chama Além da Xícara? Café Além da Xícara? Esse eu não conheço, não. É dali da região ali. Esse programa é só sobre café, focado em café. E aí eu gostei demais daquele espaço. É grande lá, né? É grande. Uberlândia hoje é a segunda cidade, né, do estado. Lá dizem que tem lá 700 e poucos mil habitantes, mas eu acredito que já chegou aí no 1 milhão. Então é a segunda cidade do estado de Minas Gerais. Estamos ali entre as 30 maiores do Brasil. Uma cidade muito boa de se viver, como Poços também. Uberlândia é uma cidade que é grande, mas com aquele gostinho de interior aí, ali ainda. Ali nós temos grandes empresas, uma cidade pujante, uma cidade muito bem localizada geograficamente no Brasil. Estamos ali no centro do Brasil, né, muito perto ali de Brasília, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Goiânia. Então ali eu sou nascido lá, amo aquela cidade, amo viver ali. E como você falou em café, café é uma paixão nossa também, mas essa região aqui tem muito café, né? Tem. Aqui na região, você já experimentou o café daqui? Eu experimentei, mas vamos tomar mais um agora, né? A pedido de ser um cafezinho muito gostoso. E aqui é o café da região vulcânica, né? Então tem um terroir diferente. Então eu passei, dessa vez eu não tive em Guaxupé, mas já passei por Guaxupé da vez passada, mas estávamos em São Sebastião do Paraíso ali também, Pasto, tomamos ali cafés deliciosos. Essa região aqui, o café é diferenciado. É diferenciado.
E aí, para quem tá assistindo aí, hoje a gente tá aqui na casa do Colono, né? E eu convidei ele para tomar um cafezinho, ele vai tomar um expresso, eu vou tomar um café coado. Eu gosto de um café coado. Hoje não tá quente, geralmente quando tá quente eu peço um café gelado aqui, tá? Aqui tá bem friozinho, né? Aqui o clima é um clima muito gostoso. Chegamos ontem à noite, de lá, diferente. que é bem quente lá, né? Totalmente diferente. Ontem à noite tava aí, eu acho que por volta de 10 graus, passei frio, viu? Passei frio. Passou lá frio? Na nossa região. Acaba que a gente esquece quando você sai de viagem, você não traz muita blusa. Ontem tava quente. Ontem tava quente. Quarta-feira eu tava em casa lá no computador, 1h da manhã, tava dando lá 1 grau no computador. Nossa senhora. Hoje parece que, hoje a gente tá gravando na sexta-feira, hoje parece que vai fazer mais frio que ontem. Ixi, hoje então eu não vou ter a oportunidade de pegar esse frio, nós estamos indo embora logo após essas reuniões. Mas assim, eu tô apaixonado, eu havia... Chegou aí no festival que tá tendo aqui na cidade? Não fui, eu tinha vindo aqui em Poços há uns 15 anos atrás, vim passear, vim para fazer turismo mesmo, e há uns 4, 5 meses eu tive a oportunidade de vir aqui com o governo do estado, tive um convite aí do nosso atual secretário de governo Castelar, numa reunião também política de prefeitos, e nessa oportunidade conheci o atual prefeito, Paulo Ney. Quero até deixar um abraço para o nosso prefeito, um cara aí que está fazendo um trabalho sensacional pela cidade de Poços, e nós nos aproximamos muito, Guilherme, até pelas causas que a gente trabalha. O Paulo Ney é um pai atípico, ele tem um filho autista, né? E eu, no meu mandato, estou no 3º mandato, né, de vereador em Uberlândia. Isso, é vereador em Uberlândia. Sou vereador em Uberlândia, estou no meu 3º mandato, e o autismo é a principal causa que a gente trabalha lá, em defesa do direito dos autistas. Legal. E você é formado em alguma coisa na área da política? Não, eu tive uma oportunidade, eu digo, de entrar na política. Eu me formei em publicidade e propaganda em 2004. Então você é da área. Sou da área. Sempre participei aí dessa área da comunicação, mas sempre fui empresário e comerciante. Trabalhei no setor de drogarias lá por muitos anos, tive farmácias, na área de eventos também, tive restaurantes, até hoje a gente ainda produz alguns eventos. E em 2019 para 2020, quando eu entrei como vereador na cidade de Uberlândia, eu fiz pós-graduação em gestão pública, que eu acho muito importante até para a gente poder dar um melhor retorno para a sociedade, né? Entender como é que funciona o sistema público. Então, legal. Eu sou formado em publicidade e pós-graduado em gestão pública. E quando que você percebeu, assim, que com o teu conhecimento, a tua experiência de vida, você podia agregar na política, assim? Então, eu fui candidato em 2016, minha primeira eleição a vereador, não fui eleito. Em 2019 para 2020, em Uberlândia, aconteceu lá um movimento lá que afastou vários vereadores. Até então, naquela época, foram 21 vereadores afastados. Eu fiquei um pouco até decepcionado quando fui candidato em 2016 e nunca mais iria participar como candidato. Mas aí, nesse movimento, eu tive a oportunidade de assumir como vereador, virei presidente da Câmara e apaixonei pela política. A política, em muitas das vezes, a maioria das pessoas não se interessam por política, infelizmente. Hoje, a cada dia que passa, eu tenho certeza que toda a população tem que participar da política, porque somente através da política que a gente consegue mudar a vida das pessoas. Tudo passa pela política, saúde passa pela política, educação passa pela política, o esporte passa pela política. E eu tive essa oportunidade ali, desde que entrei então no meu primeiro mandato, e nunca mais larguei. Hoje ainda continuo como empresário, mas a política, ela nos dá o dom também de poder servir as pessoas, e isso faz muito bem pra gente, viu, Guilherme? E muitas das vezes a gente conseguir ajudar ali, uma mãe atípica, no caso, que é a principal bandeira do nosso mandato. Infelizmente, no Brasil, ainda faltam muitas políticas públicas para essas famílias, e essa é uma luta nossa ali. Faltam atendimentos na saúde, faltam exames, faltam terapias, faltam fonoaudiólogos, faltam profissionais de apoio nas escolas, e através da política a gente consegue ajudar em muito essas famílias, e isso faz bem para a gente. A cada dia que passa, eu só tenho a agradecer
a Deus aí por essa oportunidade de poder ajudar e servir as pessoas. Legal. Você falou aí, né, dessa questão que a bandeira que vocês levantam é a parte dos atípicos, né, dos autistas e tudo mais. Até vai aparecer aqui para vocês, vai ficar um cardzinho aqui da conversa que a gente teve com a Camila, que é do Instituto A, aqui em Poços, né, que ela é uma mãe atípica e ela, vendo essa dificuldade que aconteceu com ela, né, de comunicação com o filho, de entender o próprio filho e tudo mais, ela vendo outras mães também nessa situação, de dificuldade de poder entender, né, esse universo que ele é totalmente diferente. E aí ela hoje está como presidente, fazendo um ótimo trabalho, e foi uma conversa bem legal, divertida com ela. Legal, quero conhecer. Porque ela falava da dificuldade dela de entender o próprio filho. Ela falou, poxa, meu filho, eu ia amamentar ele, eu não podia estar de brinco, o colar que ele não queria mamar. Ele só gostava de ficar no escuro. Eu abria a casa, a janela, ele chorava, não sei o que. Eu falei, esse menino é estranho. Porque ela vive numa família que era só de mulheres, e o filho dela foi o primeiro homem. E aí ela conversava com a mãe dela, com a irmã, falou assim, meu filho é estranho, será que isso é coisa de homem? Ele não gosta de luz, não sei o que. Então assim, essa dificuldade até de comunicação, né, da mãe com o filho, de conseguir entender, ela levou em vários médicos e tudo mais. E ela relata que tem assim, muitas famílias que acabam tendo essa parte de negligência de cuidados, né, por não saber e não ter pessoas que possam ajudar, não saber onde procurar ajuda, e até tem o próprio preconceito, né, consigo mesmo, de falar assim, de se sentir incapaz. Infelizmente. E aí não tem essa busca, né, pô, eu vou procurar ajuda com quem? E aí eu não sei aonde ter essa ajuda, e a maioria das coisas, tudo é pago, é caro, às vezes as pessoas não têm. Falta muita política pública, como eu disse. Existem várias particularidades, né, Guilherme? Assim, existem níveis de suporte de autismo e cada um tem uma particularidade. O autismo é uma deficiência que não tem cara, né? Como você mesmo diz. Eu digo não tem cara porque algumas deficiências você consegue identificar, como por exemplo uma síndrome de Down. A criança, o adolescente, o adulto que tem síndrome de Down, ele tem uma fisionomia ali que você consegue identificar, né? O autismo, por não ter essa identificação, e muitas das vezes ali existe muito preconceito, porque aquela criança está ali, tem alguma dificuldade, seja num local público, né? Às vezes ela é recriminada, pois tem um comportamento ali diferente, e muitas das vezes as pessoas julgam isso como birra, justamente por não conseguirem identificar, né, a deficiência ali através da fisionomia na criança. Eu ainda não conheci o trabalho como é que chama? Camila. Da Camila ainda. Eu quero ter a oportunidade, o prefeito até me falou sobre esse trabalho que ela faz. Eu valorizo muito o terceiro setor, eu acho muito bacana. Inclusive, eu tive a oportunidade de, antes de estar aqui em Poços, eu passei em Passos. Em Passos lá também tem uma instituição do terceiro setor que chama PAP, eles fazem um trabalho maravilhoso lá com mais de 100 famílias. Tem a AP também, que é uma associação em Passos, que é de ecoterapia. Tem a AMA, que é em São Sebastião do Paraíso, uma instituição também que eu fiquei apaixonado no trabalho que eles fazem. Você tomou o café deles lá? Eu tomei o café deles lá, mas eu acho que esse aqui também é muito bom, viu? Que é de sachê, né? Eu fiz um trabalho uma vez não é Jacutinga, não, é Juruáia, e aí eu encontrei com elas lá e tal, da AMA, e elas me deram os sachês de tomar, né, o de cafezinho que você só abre ele e põe na xícara direto. Nossa, o café é muito bom. E eu também já tive conhecimento do trabalho deles lá, é um trabalho realmente bem bacana, bem legal, né? E assim, teve alguma causa tua particular que te levou a trabalhar em defesa do direito dos autistas? Não, então, essa é uma pergunta recorrente, até porque as pessoas ficam curiosas para saber, né? Mas como que você começou a trabalhar nessa causa?
Ó, gente, quem tá assistindo aí, né? Quem tá assistindo tá Fica vendo com vontade, não, né? tá vendo que o nosso café já chegou. Quem tá só nos ouvindo, ouviu um barulhinho aí de água, mas é o café sendo coado aqui. Então, se quiser o pão de queijo, já fica à vontade. Obrigado, tá bonito. Um pão de queijo. Eu nunca comi tanto pão de queijo quanto nessa viagem. Eu tô rodando aí, já tem hoje 4 dias, rodamos aí o sudoeste de Minas primeiro, como eu disse, Passo, São Sebastião do Paraíso, aí fomos para Ilicínea, viemos para cá, mas eu, na data de ontem, como foi muito corrido o dia, não tivemos tempo para almoçar, nós comemos pão de queijo no café da manhã, no almoço, no café da tarde, mas na janta eu consegui comer uma comidinha. Mas aí você estava me perguntando sobre como eu comecei esse trabalho, né? Na causa, eu em 2020, quando estava no meu primeiro mandato ali de vereador, eu não conhecia nada sobre autismo e nunca tinha ouvido falar, viu, Guilherme? Eu até teve uma palestra na Câmara Municipal de Uberlândia e a palestrante naquela ocasião era presidente de uma ONG, mãe atípica também, começou a falar sobre o assunto, eu me interessei e falei, não, o que é autismo? E comecei a pesquisar um pouquinho sobre o autismo e a convidei para fazer parte da minha equipe política e vim ser a minha assessora política no gabinete naquele momento. E ela aceitou o convite e desde então começamos a desenvolver projetos, a fazer atendimentos para essas famílias. Como eu disse, infelizmente, falta tudo. Falta atendimentos na saúde, falta atendimentos na educação e faltam políticas públicas no geral. E o terceiro setor, ele vem contribuindo muito aí, como você disse, do trabalho que já está sendo feito aqui em Poços de Caldas. E eu valorizo muito o terceiro setor, nós que estamos na vida pública, né? As prefeituras, o governo do estado, o governo federal, infelizmente não dá conta de cumprir esse papel, né? E qual que é o maior desafio, assim, que você acha que as famílias atípicas, assim, enfrentam? Tanto em Uberlândia quanto no Brasil todo, assim. Cara, são muitos desafios. Como eu disse, eu acho que tem muita coisa a melhorar. A questão da saúde e da educação, eu já falei, mas saúde falta muita coisa, porque essas crianças, elas precisam muito de terapias para ter uma evolução, né? Então você não consegue isso na rede pública, faltam até profissionais, falta capacitação. Como aumentou muito o número de diagnósticos, né? Muitas pessoas falam, está aumentando muito o número de autistas. Não está aumentando o número de autistas, está aumentando o número de diagnósticos, que hoje se investiga. Porque antes, assim, vou falar assim, tanto dos autistas quanto uma família que tinha qualquer pessoa com deficiência, até vai ficar um cardzinho aqui para vocês assistirem a conversa que a gente teve com os atletas do CIDEP, né, o Fernando e a Isa, que ficavam escondidos dentro de casa. Tinham vergonha de sair. Família, exatamente, tinha vergonha de sair. Então não é que tá tendo muito autismo, sempre teve, né? Hoje se investiga, né? Hoje se investiga. Sempre teve autismo e tudo mais. Só que as famílias com vergonha deixavam meio que praticamente trancados dentro de casa, com vergonha demais. Hoje em dia não. Tem um pouco mais de acessibilidade, né, um pouco mais de inclusão, participam de esportes. Então, por ter mais essa inclusão, eles terem mais espaço, eles estão saindo de dentro de casa e sim, participando do nosso mundo, das pessoas, assim, como a gente diz, socialização, né? Se socializando mais com a sociedade. É por isso que é importante esse papel da gente estar divulgando e falando sobre o assunto, como nós estamos falando aqui, abordando esse tema hoje, até para as pessoas entenderem mais. Como eu disse, há 7 anos atrás, eu não sabia o que era. Então é importante a gente estar levando essa informação para você ter noção, dados estatísticos, que há 10 anos atrás era 1 a cada 150 nascidos tinha autismo. Hoje se fala em 1 a cada 32, ou seja, a cada 32 pessoas que nascem, uma vai ser diagnosticada com autismo, ou seja, é 3% da população. Dizem que esse dado daqui a 5 anos vai chegar a 1 a cada 20, ou seja, 5% da população. E fora os cuidados que a gente precisa ter com essas crianças, com esses jovens, com esses adolescentes e com esses adultos, nós precisamos cuidar muito também das famílias, das mães, entendeu? As mães estão esgotadas, a sobrecarga
em cima dessas famílias é uma sobrecarga enorme e muitas das vezes essas mães, quando descobrem o diagnóstico do seu filho, os pais abandonam essas mães, então as mães ficam mães solos, e elas têm que dedicar ali 100% do seu tempo no cuidado com esses filhos, não conseguem nem trabalhar fora de casa. Uma mãe dessa, ela não tem tempo nem para ir no salão, às vezes, Guilherme, ter um cuidado pessoal, para fazer uma unha, entendeu? Então, assim, é uma sobrecarga muito pesada, então nós precisamos ter, além do cuidado com os autistas, nós precisamos ter cuidado também, muito cuidado com essas famílias. É nisso que a gente precisa falar dessas políticas públicas para essas famílias também. Precisamos melhorar muito o atendimento para crianças, mas também muitas das vezes a gente esquece que essas crianças ali um dia viram adultas, entendeu? Então, essa é uma grande preocupação desses pais atípicos também, a gente que faz esse atendimento e lida com essas famílias diariamente, essa preocupação dos pais. E quando eu faltar, e quando eu vier faltar, quem que vai cuidar do meu filho? Porque, como eu disse, aquela criança ali um dia virá adulta e a tendência é os pais vão envelhecendo e, de acordo com a idade, podem vir a faltar, né? Isso é o processo natural da vida, né? É o processo natural da vida. Então falta tudo. Precisamos melhorar em todos os sentidos e eu acredito que tem muito espaço, infelizmente, no Congresso Nacional nós não temos um representante ali que luta pela causa, um cara que é exclusivo da causa ali, entendeu, Guilherme? Então, assim, a gente torce para que isso dê certo, para que tenhamos mais representantes no Congresso Nacional ali, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, que se preocupem com essas pessoas, entendeu? Porque somente assim nós conseguiremos dar uma vida mais digna para essas famílias. E você não trabalha só nessa causa, né? Óbvio, tal. Tem alguma outra também que você trabalha ali com mais afinco, mais fervoroso? Sim, acaba que a gente, como político, nós trabalhamos por toda a sociedade. Depois de eleito, a gente atende várias demandas, atende quem é seu eleitor, quem não é seu eleitor, porque isso é obrigação de todo político, né? Mas eu trabalho muito também no combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Já aproveitando, iniciei esse trabalho em 2020 também, através de uma parceria com a Danusa Biasi, que tem um instituto, que é o Instituto Carrossel, me convidou para fazer parte desse projeto e hoje a gente desenvolve um trabalho preventivo nessa causa, um trabalho que a gente faz seminários em Uberlândia. Hoje já realizamos o 6º seminário esse ano no Maio Laranja, o Maio que é o mês de conscientização. O nosso seminário hoje temos a participação das maiores autoridades do Brasil, tanto do Legislativo, do Judiciário, só que como vereador nós somos um pouco limitados, né? Então a gente faz esse trabalho mais preventivo ali, divulgando, fazendo palestras, fazendo seminários, divulgando em escolas, usando as minhas redes sociais também para sempre estar alertando os pais. Infelizmente, por ser um crime velado, as pessoas não gostam muito de se falar nesse assunto, mas é um assunto que tem que ser falado. Quando eu comecei a trabalhar com essa causa, a primeira pergunta que me fizeram foi, no caso a presidente, né, a Danusa Biasi, você já conversou com seus filhos? Eu nunca havia conversado com meus filhos sobre esse assunto. E existe muito esse tabu. A gente que é pai, a gente às vezes tem medo de estar conversando ali e pensando que você vai estimular. Sim. Não, pelo contrário, você vai ensinar a criança a se defender, a se proteger. Porque a maioria desses crimes ocorrem dentro das nossas próprias casas, por incrível que pareça. E 80% dos crimes ocorrem dentro das nossas próprias casas, 50% dos abusadores são pais ou padrastos. Olha que dado triste de se ver. E essas crianças são abusadas sem saber que estão sendo abusadas. Porque vai na parte da confiança. Vai na parte da confiança, é um pai, é um padrasto tá ali, muitas das vezes. Você nunca imagina que vai acontecer, porque é a pessoa que é para te proteger. Quem protege é quem machuca. Você deposita ali a sua confiança e tudo mais, né? Se sente segura e o adolescente acaba. E dentro disso, como que as pessoas podem, né, identificar alguns sinais de violência, né,
sexual com adolescentes e tudo mais, e crianças, para que possam assim ajudar ou procurar ajuda? Eu acho que a melhor saída sempre a gente tem, até que depois, se você tiver o interesse e a oportunidade, eu tenho uma cartilhazinha digital até para a gente estar disponibilizando para os nossos telespectadores, eu posso estar te enviando, que ali ensina os pais, os adultos a estarem conversando com seus filhos, tem o sinal do toque, como a gente conversar com os nossos filhos para identificar, ensinar eles a se protegerem, mas assim, na maioria das vezes existe uma mudança de comportamento, né, dessas crianças que são abusadas, se isolam, esse é um dos sintomas. E a maioria desses crimes são identificados, e muitas das vezes, por exemplo, na escola. A escola é um local que a criança que está ali com seus professores, com seus diretores, é a pessoa que ela tem confiança, às vezes, de conversar, e ali onde é descoberto, em alguma das vezes, por exemplo, por um professor, por um diretor, entendeu? Mas eu acho que a melhor forma sempre, Guilherme, é sempre a gente estar conversando, orientando. Você acha que se tivesse na escola psicólogo, ajudaria? Eu acho que é muito importante e eu sou a favor até da educação sexual, e muitas das vezes esse assunto é falado e às vezes é recriminado, mas desde que seja feito da forma correta, ali nessa forma de orientação da criança, eu acho que seria muito importante, eu acho que muito abuso poderia ser evitado, como eu também acredito que política deveria ser falada nas escolas, até para ter a conscientização da nossa população, como a importância do voto, por exemplo. Esse ano é um ano eleitoral, um ano onde vamos escolher aí os governantes aí para os próximos 4 anos, tanto para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente do Brasil, e as pessoas ainda não têm essa consciência também do voto. Essa eleição é uma eleição que ela é muito distante da população. O voto de deputado, por exemplo, é um voto que, e muitas das vezes, por várias cidades não terem aquele representante, não ter um candidato ali a deputado, as pessoas não dão aquela devida importância e acabam que, na hora de votar, vai lá, pega um papelzinho na rua e vota, sendo que, como eu falei anteriormente, todas as políticas públicas que a gente precisa para melhorar a vida dessas pessoas, seja em defesa do direito dos autistas, seja no combate ao abuso e exploração sexual infantil, passam por esses governantes, né? Passam pelos deputados. Então, eu acho que nós temos muito a melhorar, eu confio, eu acredito num país melhor, eu acredito nas pessoas e através da política, hoje eu, como político, eu tenho certeza que é o melhor instrumento para transformar a vida das pessoas. Você acha que a grade curricular nas escolas, como ela é hoje, é muito defasada? Deveria ter uma reformulação melhor das matérias, as aulas, para acrescentar mais coisas como educação da parte da política, educação financeira? Com certeza, com certeza. Um direito, por exemplo, vamos falar de direito. Eu acho que direito, todo mundo tinha que fazer direito para conhecer os nossos direitos, entendeu? Eu acho que tem muito a melhorar. A educação é a base de tudo, né, Guilherme? Eu acho que assim... E você acha que o governo não olha muito para isso, a parte da educação? Você acha que há conflitos de interesse, por exemplo, a relação de comunicação com entidades, ou reformular mesmo essa base de educação é muito complicado? Eu acho que muitas das vezes, quando se fala em governantes, eu acho que nós chegamos no momento da política que infelizmente se faz muito aquela política de internet, aquela política de gritarias, sem resolução de problemas. Eu acho que a ideologia é muito importante, a gente tem um respeito, mas hoje os projetos estão ficando de lado, né? Hoje aquele político, aquele papel ali de você ir resolver, fazer projeto para mudar a vida das pessoas, hoje está ficando muito para trás nessa questão política. Hoje a internet, eu acho que ela veio muito a somar, vem muito a somar, e a cada dia que passa eu tenho certeza que vai ajudar mais a humanidade, mas muitas das vezes está atrapalhando, principalmente nesse lado político. Hoje
muitos políticos são tiktokers, e eu acho que dessa forma você não consegue ajudar. Eu sou um cara que eu acredito em projetos, como eu te disse, independentemente de onde venha, se venha da esquerda ou da direita. Eu acho que se for projeto bom que vai mudar e fazer diferença na vida das pessoas, o político tem que acreditar. Então, assim, a minha política eu faço de acordo com as minhas crenças, aquele projeto que eu acredito que seja um projeto bom para a sociedade, aquele trabalho que a gente vê, que a gente pode mudar e transformar a vida das pessoas, é o trabalho que tem que ser feito, e não esse trabalho que hoje tomou conta aí das redes sociais, que é essa política de gritaria, a gente sempre fala muito assim, né, Guilherme? Tem muitos políticos hoje que vê um buraco, vai lá e fica gritando na frente do buraco. Você ficar gritando na frente do buraco, você não vai tapar o buraco. Você tem que ir atrás de buscar a solução para tapar o buraco. Então, essa é a política que eu acredito. Já teve alguma causa, assim, tipo, de exploração sexual infantil, algum caso nesse sentido próximo de você que fez você olhar com mais atenção para isso, ou foi só mesmo em relação ao convite do projeto? Não, foi quando a Danusa me convidou, né? E desde quando eu comecei no projeto é assustador. Eu recebo muita denúncia, eu tenho várias pessoas que vão até o meu gabinete. Infelizmente, o sistema, como nós dissemos, o sistema ainda é muito defasado, né? Eu nem culpo as forças de segurança. A gente sabe que faltam recursos em todos os sentidos, mas as próprias forças de segurança, devido à falta de estrutura de trabalho, que eu digo assim, até para uma polícia civil, e muitas das vezes falta efetivo. Eu acho que faltam profissionais, falta estrutura ali, estrutura jurídica, falta estrutura de equipamentos também no geral, e assim acaba que em muitos casos que a gente consegue detectar o abuso, acaba que a gente não consegue evoluir até para eliminar aquele criminoso. Tem a questão do judiciário também, tudo muito burocrático, né? E tem que ser mesmo, mas eu acho que é muito triste, viu, Guilherme? Eu acho que precisa evoluir e melhorar muito, porque quando uma criança ali ou um adolescente é abusado, ali você não destrói somente a vida daquela criança, você destrói a vida de toda a família pro resto da vida. Ali você acaba com a vida do pai, com a vida da mãe, com a vida do tio, com a vida do avô. Então, assim, eu sempre acreditei e eu tenho a certeza que a melhor solução é a prevenção. Nós temos que trabalhar na prevenção, até porque depois que esse tipo de crime acontece, não tem mais volta. Recadinho para você que está assistindo o Papo Nômade, hein? Acesse o QR Code ou o link está disponível na descrição do episódio e participe da campanha. A cada R$200 em compras aqui no Magazine Luiza do Shopping Partage, você leva um brinde na hora e ainda um cupom para concorrer a um kit de churrasco. O sorteio será realizado no dia 31 de julho. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. É simples. Compre, ganhe e concorra. Assim, eu ouvindo você falar, teve assim, dos dois pontos que a gente citou, né, mais importante, que é da parte atípica e da parte de violência sexual com a criança e adolescente, e toda a parte que a gente entra na parte de solução, como tentar solucionar, como prevenir, não sei o quê, você falou bastante da questão da deficiência que tem. Falta de estrutura, falta de efetivo, a falta que existe para poder ajudar nesses casos. Se quando a gente vai falar assim de psicólogo para ajudar na parte atípica, tá em falta de profissional. Quando a gente vai falar de efetivo policial para poder defender ali o adolescente, a criança sobre abuso, tá em falta de efetivo. Dentro da escola, a questão do ensino, não sei o que, tá em falta também para ter um ensino mais efetivo, né? Na parte de saúde, às vezes a gente não tem recursos ou não tem acessibilidade suficiente para ambos os lados, né, dos casos, para poder ser atendido. Também estamos em falta. Quando a gente fala da parte política, de ter políticos defendendo essa causa, olhando mais para essa causa, a gente também não tem, está em falta. Então é meio que uma falta em todos os pontos. Para poder começar um efeito borboleta, primeiro passo para uma mudança daqui 30 anos, para ter
imaginar não um Brasil perfeito, mas com menos falta nos pontos. Que aí a gente vai falar, pô, vai prender esse monte de gente aí e tal, também não tem lugar para colocar. Não tem lugar para colocar e não adianta só prender também. Você tem que prender e você tem que ter a socialização, ali você tem que ter a transformação. Não adianta só você colocar o bandido na cadeia e deixar ele lá, né? Qual o primeiro ponto que você acha que deveria começar a olhar com muita atenção, com muito carinho e falar assim, olha, se olhar para cá, cara, e fazer uma mudança radical aqui, daqui 30 anos, isso vai ter diminuído muito. Eu acho que, como eu falei, eu vou voltar lá naquele assunto que eu falei no comecinho do nosso bate-papo aqui. Acho que, primeiramente, nós temos que ter a conscientização das pessoas política. Não sei se você lembra lá no começo, eu falei para você. Eu acho que somente através da política, de Deus, eu acredito muito em Deus, eu acredito, é o meu primeiro... Mas a segunda ali, através da política, a gente consegue transformar a vida das pessoas. Então, eu acho que nós temos que ter essa conscientização das pessoas na hora de escolher os seus representantes, entendeu, Guilherme? Porque falta, como eu disse, falta um atendimento. Isso é política, isso passa pela política. A saúde passa pela política, a educação passa pela política, a segurança passa pela política. Tudo passa pela política, entendeu? E, infelizmente, a gente vive esse momento do Brasil que muitos representantes que estão ali dentro da política, dentro do Congresso Nacional, viraram tiktokers. Os caras só querem fazer videozinho, e daí? E as pessoas que estão lá fora? O que eles estão fazendo para mudar a vida dessas pessoas? Tá. E você, por exemplo, como político, suponhamos que agora aí, né, vamos ter as eleições aí para presidente e tudo mais. Suponhamos que te escolha como presidente, né? Você como presidente, qual você acha que seria a ação principal de mudança depois de você escolhido, que faria com que mudasse aos poucos? Então, eu acho que uma grande evolução que nós tivemos essa semana aqui já, que foi votado no Senado, é a diminuição da maioridade penal. Eu, como presidente, eu sempre acreditei nisso, por exemplo. Eu acho que se um criminoso que tem a capacidade ali de abusar, a gente tem ali vários dados estatísticos, de criminosos ali que tem 16, 17 anos. Tivemos um estupro coletivo que chocou o Brasil alguns meses atrás, de 5 jovens que estupraram lá uma criança lá de 10 anos, por exemplo. Se essas pessoas elas têm a capacidade de estuprar uma criança, elas merecem ir para uma cadeia e passar por uma ressocialização ali. Então, eu acredito que é política pública voltada para a conscientização. O que eu disse, por exemplo, e muitas das vezes, a gente educar, eu acho que tudo passa muito até pela educação, mas muito também pela conscientização. Eu acho que nós podemos usar os meios de comunicação, por exemplo. Eu acho que nós podemos fazer, e muitas das vezes as propagandas políticas são propagandas para falar de políticos. Não, mas nós temos propagandas políticas para falar desses assuntos também, para estar alertando a sociedade. Eu acho que nós temos que ter políticas públicas. Por exemplo, você falou muito de psicólogos. Eu acho que essas famílias atípicas, no caso, por exemplo, que é um assunto aí que a gente trabalha diretamente, essas famílias elas precisariam muito desses atendimentos. Então, eu acho que estimular a ter mais cursos para a gente estar formando mais profissionais, dar acessibilidade a ter mais formação desses psicólogos nas faculdades, para que tenha mais capacitação, para que isso chegue mais a essas famílias. Então, assim, eu acredito que tem muita coisa para se fazer, viu, Guilherme? E esse ano é um ano que vai definir isso tudo, né? Que é o ano, como eu disse, o ano eleitoral, o ano das nossas eleições. Assim, não. Esse ano, assim, é um ano para, se todo mundo tá reclamando, né, olhar bem para isso e poder ter realmente, como você falou, mais consciência na hora de votar, né, naquele político ali que vai poder ajudar a melhorar um pouquinho mais aí o nosso Brasil. Às vezes o adolescente ou a família, quando sofre algum abuso, né, eles têm vergonha de falar sobre o caso e tudo mais, e geralmente esconde isso. Então, o que você deixa de mensagem assim, para que eles possam ter coragem, por exemplo, de buscar uma ajuda nesse sentido?
Como você mesmo, como eu disse ali anteriormente, você destrói, viu, Guilherme? Você destrói, assim, a gente sabe porque chegam vários casos até nós. E o que eu tenho a te dizer, assim, que é muito importante a gente estar denunciando. A gente tem que ter a coragem, apesar da gente saber que não é fácil, a gente tem que ter a coragem de denunciar, até para evitar que esses crimes ali continuem acontecendo e também para que a gente possa dar um tratamento psicológico para essas pessoas ali, para tentar diminuir um pouco o trauma. E assim, a denúncia é muito importante para que isso aconteça, né? E as crianças, de acordo com a lei Henri Borel também, uma lei que foi votada e aprovada no Congresso em 2022, elas são responsabilidade de todos nós somos responsáveis pelas crianças. Então, um recado que eu quero deixar aqui bem claro aqui para todos que estão nos assistindo também, que se você vê uma criança sofrer qualquer tipo de abuso, seja um abuso sexual ou um abuso psicológico, nós somos obrigados a denunciar, senão também nós seremos criminosos. De acordo com a lei, também nós podemos ser penalizados se a gente vê algum tipo de agressão e não denunciar. Legal. Assim, o que você considera, né, sua maior conquista como vereador até agora? E qual o projeto que você ainda sonha em realizar? Cara, eu tenho um projeto assim que eu fiquei muito feliz, eu aprovei em 2021, ali no segundo mandato, por exemplo, que é a proibição da comercialização de fogos de artifício com estampido. Esse é um projeto, alguns autistas, eles têm a hipersensibilidade sensorial, ou seja, eles escutam até 10 vezes mais do que uma pessoa que não tem deficiência. E esse é um projeto que beneficia não somente aos autistas também, beneficia idosos e animais. Nós sabemos aí que os estouros dos fogos de artifício, eu já vi animais sofrendo e morrendo por conta do barulho. Esse projeto é um projeto que depois foi votado a nível nacional, hoje já foi aprovado no Senado. Eu levei esse projeto até o Senado, em parceria com o senador Castelar, nós aprovamos, está tramitando na Câmara, mas eu acho que é um projeto que beneficia muito essas pessoas, porque eu acredito que o que é tortura para alguns não pode ser alegria para outros, né? Então acho que com a evolução do mundo, esse projeto é um projeto que eu fiquei muito feliz. Temos o projeto do Colar de Girassol também, que é um projeto onde você consegue identificar, e muitas das vezes, aquelas deficiências ocultas. Como eu disse, o autista não tem cara, para realmente a gente ter ali mais compaixão com o ser humano. E assim, o grande projeto, esse ano eu estou como pré-candidato a deputado federal, recebi esse convite em 2024, sou pré-candidato a deputado federal, mas assim, o grande projeto da minha vida, principalmente além de ter mais cuidados com essas famílias que precisam na área da saúde, é pensar também ali em projetos para os adolescentes autistas, para os adultos autistas, mas também para as mães dessas crianças. Eu acho que essas mães, elas precisam ser cuidadas e trabalhar muito também na questão da educação, educação que eu digo para conscientizar as famílias o quanto é importante a gente estar conversando com os nossos filhos para que os abusos sejam evitados. Falando nisso, você falou de abuso, né, tal, assim, a gente teve uma conversa com o João Benedito, fica aqui para vocês assistirem essa conversa, o João Benedito, que ele é um professor de ciência da computação aqui em Poços, e ele também ajuda na parte de TI, desvendar alguns casos cibernéticos com a Polícia Civil daqui de Poços, e ele é ligado diretamente com a Interpol na questão da ajuda nessa comunicação daqui do Brasil com a Interpol no tráfico humano, né? E aí que passa também por todas essas violências. Então, assim, é uma conversa que foi bem legal com ele também trouxe bastante informações, assim como você, né, sobre essa causa. E... Não, obrigado. Nossa, obrigado. Então, assim, é uma conversa bem interessante. Essa é uma pauta, assim, muito importante. E como é que você lida com isso, que é uma pauta? Ela é importante, só que ela não é
ela não traz muita repercussão, digamos assim, de visibilidade. Não traz, é porque as pessoas não querem falar, né, nesse assunto. Ao contrário de outras bandeiras que se você levantar, ela vai São trazer bandeiras da minoria, né? Isso aí exatamente. E como é que você consegue manter o foco ainda de trabalhar nessa causa, mesmo ela não tendo muita visibilidade? Cara, eu acho que é uma missão de vida. Eu tive a oportunidade de entrar na política, eu tenho a oportunidade de estar ao lado dessas famílias e eu vou levar isso para o resto da minha vida, entendeu? Eu não estou aqui na política para aparecer para ninguém. Eu acho que a gente tem uma missão, a missão de ajudar e servir as pessoas. Então eu vou continuar, eu acho que Deus me deu essa oportunidade, eu vou continuar trabalhando pelas minorias, que eu acho que essas famílias precisam muito do meu trabalho e, se Deus quiser, aí vamos conseguir alcançar voos maiores. Legal. E você falou que você está como pré-candidato a deputado federal. Isso. E você tem um pezinho já lá dentro de Brasília, em alguma outra função? Algo do Não. Estou como vereador, eu fui candidato a deputado na eleição passada, a deputado estadual. Fiquei como primeiro suplente, tive o convite em 2024, quando fui reeleito para o terceiro mandato, do nosso ex-secretário de governo, pré-candidato ao Senado, Marcelo Aro, que também trabalha muito por essas causas. E desde então já estamos aí nesse projeto para essa candidatura. Eu estou acreditando muito, até porque hoje nós temos um trabalho aí com essas famílias no estado de Minas Gerais inteiro e vou continuar trabalhando para isso aí. Descansar agora é só depois de 4 de outubro. Ah, tá certo. E o que você acha que é o papel, assim, ó, você falar assim, político? Todo mundo, não, política, todo mundo tá cansado. Mas o que você acha que é o papel, o dever do político? Como que você vê? Transformar a vida das pessoas, resolver problemas, entendeu? Eu acho que essas duas palavras equiparam muito a tudo que o político tem que fazer. Trabalhar para resolver os problemas das pessoas. Transformar, servir. E você aí agora vai ser candidato, né? Tá como pré-candidato. Por que as pessoas deveriam votar em você, te escolher, por exemplo? As pessoas estão indo descrentes, falam, poxa, mas o pessoal que entra lá na política acaba, mesmo os bonzinhos, acaba sendo corrompidos, não sei o quê, não sei se acredito ou não, tipo... Eu acho que não somente na política, mas qualquer profissão existem os corrompidos, né? Então, nós temos ali... Nós temos jornalista corrompido, nós temos ali empresários corrompidos, igual na política tem. Eu acho que isso aí depende da pessoa, entendeu? Então, assim, eu peço apoio para quem confiar no nosso trabalho, né, puder acreditar no nosso trabalho, mas principalmente eu já provei meu trabalho como vereador. Hoje, em Uberlândia, por exemplo, eu sou o vereador que mais levou recursos para a nossa cidade e o vereador que tem mais projetos de lei aprovados. Então, o meu trabalho fala por si. A população me deu essa credibilidade, tanto que eu tive 736 votos na primeira eleição, na segunda eu tive 2.914 e agora eu já tive 5.342, ou seja, o resultado já foi mostrado e a população está enxergando isso, entendeu? Então, eu acredito que eu posso contribuir muito mais com essas famílias, mas agora lá no Congresso Nacional, onde realmente a gente pode fazer diferença na vida dessas pessoas. As pessoas que forem voltar a escolher assim o seu candidato, tem algum lugar que elas possam buscar informação sobre aquele candidato para ver se ele é uma boa pessoa ou não, se tem projetos aprovados ou não? Hoje, através das redes sociais, eu acho que a gente consegue muito fazer essa análise do perfil de cada candidato. Eu acho que hoje a internet é o caminho mais próximo, né, para a população ter esse acesso. Hoje até um Google que a gente dá ali já aparece, né, os dados. Hoje temos aí as inteligências artificiais, um chat GPT, por exemplo. Mas eu acho que a internet e as redes sociais é o caminho mais próximo para você conhecer mais o que aquele candidato ou o que aquela pessoa já fez em benefício da sociedade. Entendi. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Meu irmão, só quero te agradecer. Eu acho que nós falamos bem do assunto, o papo está muito gostoso. Eu acho que aqui nós teríamos conversa para ficar aqui o dia todo aí falando mais um pouquinho sobre essas causas. Eu queria deixar, se você me permite também, a minha rede social, já que a gente falou aqui. Sim, claro. Para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é @Ronaldo Tanus, T de tatu, N de navio, US, MG, Ronaldo Tanus, T de tatu, N de navio, US,
MG, Ronaldo Tanus MG, lá fala um pouquinho aí de toda a minha história aí na vida pública. Legal. Você quer deixar uma mensagem aí para as famílias que tem aí alguma pessoa autista na sua família, ou até pessoas que estão passando ou já passaram por algum tipo de abuso, ou já viu perto assim algum tipo de abuso e fica meio receoso de procurar ajuda, e até mesmo o perigo, né, que às vezes acaba causando, né, de denunciar. Eu quero deixar uma mensagem aí, uma mensagem que essas famílias aí não desistam. Nós temos um propósito na vida que é lutar por essas famílias. Então, eu quero deixar aí o meu carinho e dizer, como você disse, denuncie. No caso do abuso e da exploração sexual infantil, denuncie até para que a gente possa tirar esse criminoso da sociedade. É muito doloroso, às vezes, pelo fato de como a sociedade vai ver isso, mas isso é uma obrigação nossa, até para evitar que esse tipo de crime continue acontecendo. Legal, bacana. Uma última pergunta. Da parte da política. Como que você vê assim uma política dos sonhos? Como que seria para você? Cara, a política realmente é aquela política de que, por exemplo, nós temos 513 deputados. Como eu disse, a discussão ideológica, tudo é muito importante. Eu acho que o papel do político, ele tem que representar ali todas as casas. Mas que a política do sonho é aquela política que realmente a gente se preocupe com projetos e com pessoas para estar ajudando a resolver os problemas da sociedade. Você acha que se diminuísse a quantidade de políticos assim, teria menos conflito? Cara, eu não acredito nisso. Essa questão da quantidade, eu acho assim, a quantidade ela é certa. Se nós tivermos ali os que, por exemplo, deputados federais são 513 ali representados de acordo com a população de cada estado. Se os 513 trabalharem em prol da sociedade, eu acho que é maravilhoso, acho que quanto mais melhor, mas desde que esses políticos trabalhem efetivamente em prol da sociedade. Entendi. Bacana. De novo, né, muito obrigado. Eu que te agradeço, obrigado pela oportunidade aí. Vai lá em Uberlândia depois para conhecer a nossa terra também, agradecer e deixar aí mais uma vez aí o meu carinho aqui por toda a região do sul de Minas, Poços de Caldas. Quero voltar aqui sempre. Estou apaixonado aí cada vez mais. Poços de Caldas ela é incrível, né? Essa cidade aqui eu sou suspeito para falar porque nasci aqui, né? Criado aqui, já por conta do meu trabalho no audiovisual, já conheci quase que o Brasil todo. Coisa e boa. Poços, assim, tem o seu diferencial aí que é incrível. Essa cidade aqui eu sou apaixonado. Bom, para vocês aí que nos acompanharam aí até esse momento, né? Convido vocês a virem até aqui a Casa do Colono e não passar vontade aqui vendo a gente comer um pão de queijo, tomar um cafezinho. Vem, experimenta, que vocês não vão se arrepender, tá certo? Muito obrigado para quem ficou até aqui. Deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam. Se tiver alguma pergunta também para poder fazer, manda aí nos comentários que a gente repassa para ele para poder responder. Tá certo, gente? Muito obrigado. Obrigado. E até o próximo Papo Nômade.